Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a conceituação de integral dupla. Nós não vamos ter muitos cálculos, mas hoje o que vai exigir de vocês seria um pouco mais de entendimento. Se vocês não entenderem algum conceito, vocês podem ir perguntando, podem me cortando no microfone, tá? Então, vamos começar, então. As integrais duplas, pessoal, elas são utilizadas na engenharia civil. Eu coloquei aqui engenharia civil, mas na verdade a abrangência dela é para todas as áreas. Mas como eu estou dando uma aula especificamente para o curso de engenharia civil e eu sou engenheira civil, então vou falar aqui de engenharia civil um pouco. Então, são utilizadas, né, para calcular volumes, massas, centroides de superfícies planas e espaciais. Para quem já, inclusive, já está vendo mecânica, né, a parte de mecânica 1, que aprende a calcular centroide, lá, quando vocês aprendem, o professor nunca utiliza a integral dupla. Por exemplo, lá vocês vão aprender a calcular o centroide de uma região plana, um triângulo, uma circunferência. Ele sempre usa uma integral só e coloca um azinho lá embaixo, porque aquela integralzinha é uma integral dupla, porque ela é definida numa área. Então, as integrais duplas também são muito utilizadas no entendimento das teorias das tensões e deformações na estrutura, tá? Então, por exemplo, aqui tem um desenho de uma montanha, né? Então, os geólogos eles usam as integrais duplas para calcular o trabalho necessário, por exemplo, para você sair daqui do nível do mar, por exemplo, chegar até o topo. Esse trabalho não está dentro do programa de vocês de cálculo 2, mas eu passei como um dos temas de trabalho, tá? Para usar uma das integrais como trabalho, tá? Bem, então, vamos começar então. Então, a gente vai aprender aqui como vamos utilizar as integrais duplas para encontrar volumes e valores médios, mas não só isso. Tá? Quando a gente chegar na nossa lista de exercícios, eu vou colocar outros problemas para vocês. E eu vou deixar para vocês também uma lista de exercícios resolvidos, que na verdade é uma lista que eu utilizava lá na Universidade Federal Fluminense. Lá nessa lista, basta você pegar, abrir a lista e olhando os problemas, todos eles já estão resolvidos. Então é importante que vocês olhem esta lista de exercícios resolvidos, tá? Para vocês não deixarem para olhar tudo no dia da prova, porque vocês vão ter pouco tempo para fazer. Então, é importante que vocês olhem todo o material que eu vou disponibilizar. E eu vou disponibilizar uma lista de cálculo 2 só com problemas resolvidos. Tá? Então, como é que a gente fazia lá em cálculo 1? Lá em cálculo 1, pessoal, a gente... Tá um barulho imenso aqui, mas se vocês não conseguirem ouvir, eu falo mais alto. Barulho do aeroporto. Então, em cálculo 1, a gente usava, né, a integral definida para calcular uma área. Foi um dos problemas que a gente mais resolveu, cálculo de área. Mas, além dele, vocês também chegaram a calcular centroide, centro de massa, utilizando uma integral de uma variável, né? Então, vamos relembrar aqui primeiro de cálculo 1, que é para a gente poder, a partir dessa definição de cálculo 1, a gente poder evoluir para a definição de cálculo 2. Então, olhem só. Vejam a definição de cálculo 1. Se f de x é definida em x maior ou igual a A e menor ou igual a B, divide-se o intervalo AB, está aqui o intervalo AB, em n subintervalos, xi menos 1, xi, de tamanho ΔX, B menos A sobre N. A gente fazia isso aqui lá em cálculo 1. A gente pegava o intervalo AB, dividia em vários subintervalos com esse tamanho, e a gente escolhia os pontos, né, e calculava o somatório das áreas, que na verdade era a soma de Riemann.
Então, quando a gente tinha lá em cálculo 1, o F era a altura e o ΔX era a base. Era como se você tivesse um retângulo, base vezes altura, né? Somatório de I variando de 1 até N. Então, lá em cálculo 1, a gente tinha um modelo desse tipo, né? Um gráfico. Aqui, olha, em vermelho é o F de X. E aí a gente queria calcular a área abaixo desse gráfico. Como era que a gente fazia isso? Aproximava essa área por retângulos. Se esse ΔX aqui, né, esses intervalos que a gente estava dividindo, fossem muito grandes, a gente tinha erros, né? Porque eu poderia ter, por exemplo, um retângulo aqui que não cobre inteiramente essa parte do gráfico, aqui eu poderia ter um outro retângulo também que não cobre essa parte. Então, qual é a teoria de Riemann? A teoria de Riemann é que esse ΔX, que é esse tamanho aqui, essa largurazinha do retângulo, ela tendesse a zero, porque no momento que ela tendesse a zero, né, o nosso retângulo ele iria ficar tão fino, que ele iria se aproximar de uma linha. Por quê? Porque o ΔX tendia a zero. Então, lá em cálculo 1, quem era a integral? Lembrando, esse símbolo da integral que a gente viu lá em cálculo 1 representa os somatórios, o S antigo de soma. E aí a gente tinha lá em cálculo 1 que o limite dessa área aqui, né, desse somatório aqui, que é a soma de Riemann, de I variando de 1 a N, quando N tende a infinito, era a própria integral. Então, dizer que o N tende a infinito, vocês aprenderam, que era a mesma coisa que dizer que o ΔX tende a zero. Então, eu fiz um resumo aqui, uma revisão de cálculo 1 para vocês. Tá? E a gente aprendeu que quando o f de x é maior ou igual a zero, a gente tinha a área abaixo do gráfico. Tá? Então, a gente tinha isso aqui como uma integral simples. Então, vamos lá, continuando. O que a gente quer agora? A gente quer uma integral dupla, né? Então, eu tenho duas variáveis, eu tenho uma função aqui que é um f de xy, esse f de xy, essa definição, o que eu vou mostrar agora, tem que ficar bem entendido. Então, como a aula de hoje a gente praticamente não vai ficar fazendo conta, não vamos calcular muita coisa, vocês têm a aula inteira para tirar dúvidas da definição, porque as próximas aulas vamos calcular direto integral dupla, tá? Então, vamos supor o seguinte, que a gente tem essa função aqui, z igual a f de xy. Esta função, pessoal, ela é uma função de duas variáveis, definida por esse gráfico aqui, tá? Por esse gráfico aqui, z igual a f de xy. Então, suponha o seguinte, que essa função é definida em um retângulo, nesse retângulo aqui, olha, de A até B e de C até D. Deixa eu fechar uma porta aqui para ver se melhora aqui o som. Espera aí. Então, bora lá, pessoal. Vamos lá. Então, olhem só aqui. Vamos supor que essa superfície é S aqui, né? Que é definida por essa expressão Z, ela é definida aqui num retângulo R, né? O domínio, só que seria o domínio, esse R aqui. Olha, esse retângulo R, ele é definido, né, por esses dois pares ordenados que a gente representa dessa forma, que nada mais é, olha, um retângulo que vai de A até B, né, na direção X, e aqui de C até D no eixo Y. Então, esse é o retângulo R. Esse aqui seria a região de integração, é o domínio de integração. Digamos que eu fale o seguinte para vocês, olha, pessoal, eu quero calcular o volume desse sólido aqui, que está abaixo desta superfície que está em azul. Então, vocês conseguem enxergar esse sólido. Esse sólido, ele tem ali a tampa azul dele, ele tem as laterais aí que estão transparentes, e tem a base, que é esse retângulo R. Então, eu quero o volume desse sólido. Se esse sólido fosse um paralelepípedo, moleza para vocês, porque eu teria todas as faces paralelas entre si ali,
Então, o volume do paralelepípedo, você sabe, né? É a multiplicação das medidas das três arestas lá, né? Então, por exemplo, eu poderia pegar, se aqui fosse tivesse uma altura constante, fosse um paralelepípedo, você ia colocar esse lado vezes esse lado aqui, né? O B menos A vezes D menos C vezes a altura. Mas só que aqui eu não tenho paralelepípedo. Eu tenho uma superfície definida por uma expressão qualquer. Né? Então, eu tenho aqui o gráfico, né? E eu tenho aqui, vamos imaginar o sólido que está acima de R, né? Então, esse sólido aqui. Como é que esse sólido é definido? X, Y e Z pertence a R3. Tá ok. O Z é maior ou igual a zero e menor ou igual a F de XY. Esse é o sólido. O sólido, ele está acima desse R, né, Z maior ou igual a zero, e está abaixo da superfície. Eu quero saber quem é o volume desse sólido. Tá? Então, esse é o objetivo da nossa integral dupla que a gente vai definir hoje. Se você entender esse conceito da integral dupla, né, o primeiro conceito dela para calcular volume, aí você consegue visualizar a integral dupla. Tá? Então, olhem para esse sólido, eu quero o volume dele. Então, eu não sei qual é o volume dele. Como eu já falei para vocês lá atrás, o primeiro que pensou nisso foi o Arquimedes. Então, o primeiro que começou a pensar nesse fatiamento para calcular volumes de sólidos diversos foi o Arquimedes. E depois o Cauchy começou com esse conceito e o Riemann sistematizou para uma variável que foi estendido depois para duas variáveis. Então, olhem só qual é o método que foi feito, que foi pensado para se resolver a integral dupla. Tá? Vocês vão ver que depois, já a partir da aula que vem, eu já vou começar a calcular com vocês as integrais duplas, como eu fazia em cálculo 1, utilizando as primitivas. Mas hoje não, hoje nós vamos aprender de onde sai tudo isso. Tá? Então, a integral dupla, continuando, né, para o cálculo de volume. Eu quero o volume desse sólido. Quem é esse sólido mesmo? É um sólido que está acima desse R, que é esse retângulo aqui, e abaixo dessa superfície azul aqui, que é o meu Z igual a F de XY. Primeiro passo, pessoal, vocês estão vendo o retângulo R? O primeiro passo é o seguinte, a gente vai pegar esse retângulo R aqui e vai dividir esse retângulo R em subretângulos. Olhem para esses subretângulos aqui. Estamos dividindo ele em subretângulos. Então, aqui do lado direito, vocês podem ver o domínio de integração. Olha, o eixo X e o eixo Y. O eixo X começa de A até B, o eixo Y de C até D. E a gente vai dividir em subretângulos. Como é que a gente faz isso? Você vai dividir tanto o eixo X como o eixo Y. Por exemplo, você pode pegar o eixo X, olha, o eixo X começa em A e termina em B. Então, você pode pegar B menos A, que é esse termo aqui, e dividir por M, que é o número de fatiamentos que você vai fazer. Tá? Então, um M qualquer, um M na direção X. E você vai fazer a mesma coisa na direção Y. Então, olha, aqui o retângulo começa em C e termina em D. Então, tu vais fazer o quê? D menos C e vai dividir por um N qualquer, que seria o número de fatiamentos. Então, você pode dizer assim, mas é obrigado que seja igual o número de fatiamentos do X e do Y? Não necessariamente. Mas vai ter um momento que eu vou mostrar para você, que você vai ter que aproximar esse fatiamento para você fazer com que o cálculo desse volume fique mais exato. Então, nota o seguinte, quando você divide esse retângulo grande em subretângulos, você vai criar, e se você, isso aqui é o plano XY, olha, eu estou criando subretângulos nesse plano. Agora eu vou pegar e vou rebater cada subretângulo desse lá para a superfície que está definida pela função f de xy. Olhem só o que vai acontecer. Tá?
Então, a gente fez a divisão aqui, tá? Só para os subretângulos. Então, tu tens xi menos 1 até xi, yj menos 1 até yj. Nota o seguinte, que aqui nós temos duas dimensões, né? O ΔX e o ΔY, né? ΔX e o ΔY. Então, em cada um subretângulo desse, a gente tem um ponto de cada amostra. Esse ponto é um ponto qualquer, é o ponto que vai representar a tua altura. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Olhem só aqui. Aqui nessa figura, notem o seguinte, você tem o domínio de integração, já está dividido aqui em vários subretângulos. Então, vamos pegar um subretângulo em particular para que nós possamos entender este conceito. Então, olha só, a gente pega esse subretângulo aqui e olhem as linhas tracejadas aqui, fazendo uma projeção lá na superfície. Vocês estão vendo a projeção aqui na superfície? Se você escolher um ponto qualquer e fizer e projetar até a superfície, você vai ter uma altura. Essa altura nós estamos representando por F de x asterístico, y asterístico. Então, quem é isso aqui? A altura desse teu paralelepípedo. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho aqui um paralelepípedo, a área dele eu conheço. A área da base, a área não, o volume desse sólido eu conheço. Então, o volume deste paralelepípedo que está tracejado eu conheço. Qual é a fórmula do volume? Isso vocês já sabem desde a matemática elementar. É a área da base vezes a altura. Então, olhem só como é que fica a área de um único retângulo. A área da base, que a gente está chamando de ΔA, né? Que seria ΔX vezes ΔY, né? ΔX vezes ΔY. Ou você pode pensar assim, ΔXi vezes ΔYJ, tá? Só voltando aqui um pouquinho, olha só aqui, você tem, olha, xi menos 1 até xi, e aqui yi menos j até yj, tá? Então, a gente escolhe um ponto que seria a altura e você tem ali o seu volume, o volume do sólido, que é a área da base. Quem é esse ΔA? É a área desse retângulo, vezes a altura. Então, pessoal, você pode notar o seguinte, pessoal, que se eu tiver N retângulos e for calculando o volume de cada um desses sólidos que eu estou projetando lá na superfície, e se eu somar tudo, eu já vou ter uma aproximação do volume deste sólido. Não é verdade? Então, olhem só como é que vai evoluindo essa questão do cálculo do volume. Se eu tiver poucos subretângulos, esse volume que eu estarei calculando não estará muito bem aproximado, mas será um valor aproximado. Então, né, vamos comparar aqui, olha, eu tenho esse sólido e tenho agora o mesmo sólido, só que agora eu estou pegando o domínio e dividindo em alguns subretângulos e vou calcular a área de cada paralelepípedo. No final, o volume que eu calculei aqui será aproximadamente o volume desse sólido, da forma que eu estou pensando aqui. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que aumentar ainda mais essa quantidade de retângulos, de tal forma que os retângulos sejam tão pequenos, mas tão pequenos, onde vai chegar um momento que o f de xy vai coincidir exatamente em cima desta superfície que tem aqui uma certa suavidade aqui nas suas curvas, né? Então, se a gente diminuir bem esses retângulos, tanto ΔX como ΔY, o nosso retângulo ΔA vai se aproximar de zero. Por quê? Porque o ΔX vai se aproximar de zero, o ΔY vai se aproximar de zero, então o ΔA vai se aproximar de zero. Ou seja, se eu fizer com que o número, né, dessas partições aqui, que é o meu M e o meu N, tender para infinito, né, na direção
x e na direção y tender para infinito número de partições, então eu estou dizendo que o meu número de retângulos, o número deles tende a infinito e a área deles tende a zero, porque eles são muito pequenos, tá? Então, o que a gente vai ter? Primeiro, antes de calcular o limite, eu vou ter um somatório duplo, olha. O volume vai ser quem? Vai ser aproximadamente o somatório duplo I variando de 1 a M. Quem é o M? É o número de partições na direção X. Quem é o N? O número de partições na direção Y. Então, e quem é o F? É a altura. ΔA é a área, ΔX vezes ΔY. Então, esse aqui é a soma dupla de Riemann. E o que acontece? Se o M e o N, se eu fizer com que eles sejam muito, muito, muito numerosos, eu tenho um número de partições muito grande, que vai tender a um número infinitamente grande, né? Ou seja, se o M e N tender a infinito, esse volume aqui ele vai tender a uma integral que a gente chama integral dupla. Então, você vai ter duas integrais, né? Então, você vai ter aqui, olha, ao invés de usar mn tendendo a infinito, em alguns livros está assim, ΔXi tende a zero, ΔYJ tende a zero. Querendo dizer o seguinte, que no momento que o ΔX tender a zero e que o ΔY tender a zero, quer dizer que eu tenho infinitos retângulos cuja área está tendendo a zero, e aí, nesse momento, este limite aqui, ele representa a integral dupla. Então, notem que aqui nós temos a mesma definição de cálculo 1, mas agora nós estamos estendendo para o volume de um sólido, tá? Então, aqui é só representação de como são essas aproximações, olha, com poucos retângulos, e chega um momento que isso aqui vira infinito, que os teus paralelepípedos viram como se fosse uma linha também, onde o ΔA tende a zero, tá? Então, é como se fosse uma linha, uma colada na outra, e você aproxima da superfície. Tá? Então, quem é a nossa integral dupla, né? A integral dupla sobre um retângulo tá? Depois eu ajeito aqui, olha. A integral dupla sobre o retângulo é integral de FdA. Então, você pode representar dessa forma. Deixa eu colocar aqui. Olha, para o pessoal aí que já está fazendo as matérias da engenharia, as matérias do profissional, né? Mecânica e outras. Por exemplo, quando você calcula centroide lá, o professor sempre usa esta integral aqui, ele não coloca nunca a integral dupla. Isso aqui, quando você vê isso no livro de mecânica, resistência dos materiais, isso daqui é uma integral dupla, tá? É uma integral dupla numa área. Então, quando você escreve assim, olha, integral de R f de xy dA, esse R aqui, pessoal, é o domínio de integração. E esse dA, em muitos livros você vai ver dA, e em outros você vai ver dx dy, tá? Então, essa integral, ela tem essa forma aqui de representar. Em livros de engenharia civil, você pode colocar assim, FdA. E tu já sabes que isso daqui é uma integral dupla. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Olha, isso aqui é o domínio de integração f de xy dx dy. Então, isso aqui a tua região de integração no plano xy, tá? Quando você olha para esse tipo de integral, né? Então, o R é a tua região de integração e o plano XY é a região onde está o R, tá? Então, aqui, olha, está no plano XY, que é a região de integração. Então, assim que você olha para essa integral. E quando você vê uma integral representada só por uma integral, mas tiver o A de área lá, aqui representando o domínio, você já sabe, isso aqui é uma integral dupla, tá? Então, nos livros de mecânica praticamente não tem esse símbolo da matemática da dupla. Você sempre vai ver mesmo dessa forma aqui, olha. A integral. Às vezes, se você vê isso aqui já é integral de fluxo para o pessoal que eu passei o trabalho.
olha, ao longo de um caminho fechado, olha, numa área integral de superfície, numa superfície fechada, ao longo de um caminho fechado. O pessoal que faz física 3, eletromagnetismo e eletricidade, usa muito essa integral no teorema de Gauss, tá? Que é uma integral ao longo de uma superfície, num caminho fechado, tá? Ok, então essa é a representação. Esse somatório é chamado a soma Riemann dupla, né? Ou soma dupla de Riemann, tá? Então, notem o seguinte, que quando é que você vai calcular a integral? Quando aquele limite, o limite do somatório de Riemann, quando esse limite, ele existir. Só que nós aqui, nós não vamos tratar da existência da integral e desse limite, porque foge ao escopo, né, da nossa ementa. Porém, os casos em que a integral dupla, em que a função não é integrável, são casos muito forçados. Na maioria dos casos que a gente aplica na engenharia, na administração e economia, a função ela é integrável. Na verdade, o que quer dizer isso? Aqui tu tem um valor para integral, né? Então, digamos que tu tenhas aqui, por exemplo, digamos que o valor da tua integral dê um valor m, né? Menos esse somatório aqui, menos esse valor todo aqui que eu vou chamar de L, isso tem que ser menor que um epsilon, que é um valor muito pequeno. Ou seja, na verdade, o m é igual ao L, né? Então, toda função ilimitada, a função contínua, elas são funções integráveis. Então, a gente vai trabalhar aqui no nosso cálculo 2 com funções integráveis, porque é isso que a gente trabalha na engenharia, tá? Então, a gente não vai se deter a isso, porque tudo que eu colocar para vocês são funções integráveis. Então, a integral dupla, né, para o cálculo do volume do sólido, vai ser dado por essa expressão, tá? Então, só lembrando aqui, você pode representar, né, as representações. Nós podemos ter isso aqui, por exemplo, olha, eu tenho aqui um f dA. Então, isso aqui é uma integral dupla sobre uma área. Dupla sobre uma área. Eu posso também, aí você pode escrever dessa forma, f de xy, dx, dy, numa região R. Essa região R, eu não vou me deter muito ainda nela. Eu estou falando do retângulo, que é o mais simples, mas eu não vou me deter ainda nesses limites de integração, porque eu vou deixar isso para a aula que vem. Eu vou me deter hoje nas definições. Tá? Eu vou só voltar no slide anterior, que eu quero mostrar uma reflexão aqui para vocês, já para vocês começarem a pensar. Tá? Eu não sei se eu tenho na próxima, mas se eu não tiver, eu vou voltar um slide. Deixa eu voltar aqui o slide. Olhem só para cá. Então, olha só, vocês sabem, né? A gente acabou de concluir que o volume é a integral de f na região R. Quem é a região R aqui para o nosso primeiro exemplo? Este retângulo aqui, né? Aí eu falo o seguinte para vocês. Olha só. Digamos que eu fale para vocês o seguinte, olha, eu falo para vocês que esse F ele é igual a 1, tá? Então, o teu volume vai ser isso aqui. Na região R. Vai ser dx, dy na região R. Se alguém puder ligar o microfone e puder me responder, se o F for 1, quem é esse volume, pessoal? Esse volume coincide com quem? Vocês conseguem enxergar com quem esse volume coincide? Se o F for 1, se esse F não fosse esse aí, tá? Se ele fosse 1, então, se eu colocar F no lugar da integral dupla, vai ficar a integral dupla de dx dy, né? Então, ela vai ficar assim, olha. Porque eu acabei de falar que o F é 1.
eu pergunto para vocês, se o F for 1, esse volume, ele coincide com quem? O que vocês acham? Eu vou dar aí 30 segundos para vocês pensarem. XY, professora. Oi? XY. Mas o que de XY? Quase acertou. E aí, pessoal, o que vocês acham? Olha, se o F for 1, esse volume que vocês acabaram de calcular, porque se o F for 1, você tem um paralelepípedo de altura 1. Não é verdade? Se o F for 1, é o Z igual a 1, ele é uma constante. Então, tu calcula aquele volume. Só que esse volume, ele coincide com quem? Com a área da base, professora? Exatamente, com a área da base. Porque, olha só, se vocês olharem aqui, olha aqui, você tem aqui, olha aqui, o volume é a integral dupla de f dx dy. Se o f é 1, o que sobrou? Se o f é 1. Aí tu olha para cá, olha. Tá aqui, olha. Se o f é 1, quem foi que sobrou? Delta A. Delta A de quem? Da base. Ok, pessoal? Então, quando f é igual a 1, o volume do sólido é a própria área da base. E aí, essa propriedade da integral dupla ela é muito utilizada para você calcular a área de superfícies planas que você não sabe como calcular. E você usa a integral dupla para calcular a área da superfície plana quando f é igual a 1. Ficou claro isso para vocês? Ok? Então, vamos voltar lá para as nossas definições. Tá. Então, olha só esse exemplo aqui. Nesse exemplo, na próxima aula, esse exemplo aqui, ele será muito mais fácil de calcular, mas eu não vou ainda confundir a cabeça de vocês, porque hoje nós só queremos entender a definição de integral dupla, tá? Então, eu quero hoje que vocês se detenham a entender isto. Tá? Então, olha só, estima o valor... Fale, pode falar. Eu consegui, tipo, entender tal a questão quando o F for 1, né? O volume vai ser igual à área da base. Só que, tipo assim, ainda vai ser um sólido? Não consigo imaginar. Não, é um sólido. Olha aqui. Tá vendo? Tu estás vendo? Tu estás vendo aqui? Peraí, deixa eu colocar meu laser aqui. Olha só, tu estás vendo aqui? Se no lugar dessa curvatura azul eu colocar, olha, vou fazer um desenho bem aqui do lado. Olha só aqui. X, Y e Z. Aí eu falo assim para ti, olha, o f de xy ele é igual a 1, não é? Ele é igual a 1. Então, se ele é igual a 1, ele é um plano. Certo até aí? Ele é um plano. Só que eu falo o seguinte para ti, olha, tu vai calcular. Eu vou desenhar o retângulo aqui do domínio, aqui embaixo. E aí, eu vou pegar uma outra cor aqui. Tu vai pegar isso aqui, subir lá, aqui para a superfície. Tu tá enxergando sólido aqui? Agora eu entendi. Eu tava visualizando outra coisa, mas agora eu entendi. Olha só. Aqui, eu coloquei pontilhado em preto, porque o plano Z igual a 1, ele é infinito. Certo? Por isso que eu coloquei pontilhado. Ele é infinito. Porém, se tu está integrando num domínio que eu defino lá no plano XY,
tu vai pegar esse plano que está lá no XY, é como se tu calculasse a função f de g de x. Lembra daquela função FOG? Tu pega o f e tu vai calcular só naquele plano XY. Então, se é só um pedacinho lá do plano XY, que é um retângulo, né, que é esse aqui, isso aqui é o teu R. Né? Olha aqui, o teu R. Teu R. Então, aqui tu tens o volume é igual à integral dupla do f de xy dx dy. Se o teu f é 1, o teu volume é a integral dupla de dx dy nesse R. Só que, da definição, se você pensar no somatório, você enxerga melhor. Se o f é 1, sobrou apenas o dA. Né? Sobrou apenas isso daqui, que é o dA, que é a própria área da base. Então, qual é o artifício que a matemática, a engenharia e outras áreas do conhecimento utilizam para calcular a área de superfícies planas complexas? Basta que você faça o F igual a 1, esse volume desse sólido coincide com a área da base. Ficou claro para você? Agora ficou claro, eu estava confundindo quando a senhora falava coincide, mas agora deu para entender perfeitamente. Obrigado, senhora. E você também pode ver por aqui, olha. Por essa formulazinha aqui ou por essas aqui. Deixa eu ver se tem uma outra fórmula aqui que eu tenha colocado. Esta, né? Essa daqui. E também do somatório duplo aqui, olha. Quando F é 1, o volume é o próprio ΔA. Tá vendo aqui? Você está enxergando aqui na fórmula? Sim. Olha. Quando F é 1 aqui, o pessoal pode ir perguntando, porque hoje a aula é só definição, então vocês podem perguntar à vontade. Olha, então, quando F é 1 aqui, o volume se aproxima do ΔA. Tá? Então, você está calculando ao mesmo tempo o volume, mas também coincide com a área da base, porque o F é 1. Tá? E quando você pensa em F1, você está pensando em um plano mesmo, um plano que ele é infinito, mas que você vai projetar apenas lá em cima do domínio, que hoje a gente está falando do retângulo, que é o mais fácil, mas na aula que vem vocês vão ver que tem diversos domínios. Por isso, pessoal, que eu vou deixar uma lista para vocês só de problemas resolvidos integrais duplas, tá? Porque a avaliação que eu vou passar para vocês não vai ser aquilo que tu vai ficar pensando horas, onde está a região de integração. Então, eu vou te dar vários problemas que você vai estudar e você já vai saber como é que você vai fazer quando chegar o seu problema, tá? Então, olha só, continuando. Então, a gente, né, isso foi só... Eu vou voltar a falar disso aí, que eu falei agora para vocês, do F igual a 1, mas vamos pegar esse problema aqui. Então, esse problema, na aula que vem, já vai ficar muito fácil de fazer, mas a gente vai fazer hoje, utilizando a definição, para que fique bem compreendida essa questão da definição, tá bom? Olha, estime o volume do sólido que está acima do quadrado R, tá aqui o quadrado, ó, definido por esses dois pares aqui, né, ordenados, né, no eixo X começa em 0 e termina em 2, no eixo Y começa em 0 e também termina em 2, então olha, esse retângulo aqui, que está desenhado bem aqui à esquerda, como vocês podem ver, olha, 0 a 2 no eixo X, 0 a 2 no eixo Y. Então, está definido assim. E abaixo do paraboloide elíptico. Então, está aqui a equação do paraboloide. Né? Ele é elíptico porque aqui a gente tem um 2, né? Se fosse um aqui, seria um paraboloide circular. Então, aqui um paraboloide elíptico. E aí a gente quer dividir o R, que é esse retângulo, que é a região de integração. Então, notem, pessoal, que a região de integração deste paraboloide foi definida como um retângulo. Mas nem sempre vai ser um retângulo. É isso que a gente vai desenvolver na aula que vem. Então, nem falem disso hoje para não confundir a mente de vocês. Tá? Então, a região de integração hoje é um retângulo. Esse retângulo aqui. Bem simples. E o pedido do problema é divida esse retângulo em 4 quadrados iguais. Na verdade, isso não é um retângulo, isso é um quadrado, né? Divida esse quadrado em 4 quadrados iguais
e escolha o ponto de amostragem. Que esse ponto de amostragem, na verdade, é o ponto que a gente vai projetar para poder ter o valor da altura. Eu vou explicar bem direitinho isso para vocês. Então, divida R em 4 quadrados e escolha o ponto de amostragem como canto, já foi tudo definido no problema, olha, como canto superior direito de cada quadrado, tá? Então, aqui, olha, canto superior direito aqui, você tem esses pontos que estão marcados, já estão definidos no problema, que são os pontos de amostragem, tá? Faça um esboço do sólido e das caixas retangulares aproximadoras. Ele está aqui o sólido, as caixas aproximadoras, tá? Notem o seguinte, está aqui dividido em 4 retângulos. Então, o ponto de amostragem é esse, 1, e esse ponto aqui, 2, 1, x2 e o y1. O outro ponto de amostragem é esse aqui, o x é 1 e o y é 2, e o outro ponto de amostragem é esse aqui. Tá? O que é o ponto de amostragem? Olha aqui como é que vocês têm que olhar. Olhem, a gente está calculando aqui essa integral pela definição, tá? Aí vocês vão me perguntar, Celeste, tu vai cobrar na prova calcular a integral pela definição? Não. Vocês vão só calcular a integral na prova. Só que vocês têm que entender, senão virar cálculo mecânico, né? Vamos que vocês tenham amanhã um problema. Vou ilustrar para vocês. Existem integrais que você não consegue resolver na mão, que você tem que utilizar métodos numéricos e métodos aproximados para calculá-las. E você aprende isso em métodos numéricos, estudando, né? Então, muitas vezes, você só consegue calcular a integral usando a definição. Principalmente métodos numéricos. Aí você não vai calcular isso aqui na mão, porque você vai aproximar por muitos paralelepípedos ou pirâmides, ou seja lá o que for que você vai aproximar, e você tem que realmente usar um programa de computador, tá? Então, aqui é o seguinte. Então, aqui você vai pegar a fórmula geral, né, da soma de Riemann. Então, a gente quer calcular o volume, né, o volume abaixo aqui desse paraboloide, né, onde o domínio seria esse retângulo. Então, você vai montar o somatório. Somatório I variando de 1 até 2, J variando de 1 até 2. Tá aqui, ó. Da forma que está dividindo aqui, ó. Então, você vai colocar I variando de 1 até 2. Por que você coloca de 1 até 2? Porque você vai analisar esse ponto, este ponto, esse ponto e esse ponto. Então, você não vai colocar 0 até 2. Não tem retângulo para cá, então de 1 até 2. Aí você vai fazer o seguinte, ó. F de xi, yj, delta A. Tá? Então, você não dividiu em 4 retângulos, então você vai ter 4 cálculos para fazer. 4 cálculos de F delta A. Tá? Então, olha só como é que você vai fazer o cálculo. Primeiro, você vai pegar esse ponto aqui. I é igual a 1 e o J é igual a 1. Tá? Depois, você vai pegar I igual a 1 e J igual a 2. Então, aqui você está variando o I, né? Lembra lá de programação? Então, aqui você tá variando o I. Ó. Primeiro aqui, olha. Nesse aqui, ó, x1, então, isso aqui na verdade é f de x1, y1, né? Vezes delta A. Notem, nós não dividimos em 4 subretângulos de igual área. Então, olha, a área de cada subretângulo vai ser base vezes altura. Olha, esse tamanho é 1, esse lado é 1, de cada um. Então, delta A vale 1. Delta A vale 1, tá? Então, olha, f de x1, y1, delta A. Então, quem é o f de x1 e y1? Esse ponto bem aqui. O f de 1, delta A. Depois, você vai fazer f de x1, y2. Então, olha aqui.
o x permanece constante, y2. Depois você vai fazer a mesma coisa. Agora o teu i vale 12, aí você vai fazer. Deixa eu pegar aqui, que é delta A. Depois você vai fazer f de x2, y1, delta A, mais f de x2, y2, delta A. Aí alguém pode me perguntar, Salete, mas se eu quiser variar o j primeiro e depois o y, como eu não estou fazendo, eu programo da forma que eu quiser. Esse somatório, essa inversão do j e do y, tanto faz, pessoal. Porque isso aí eu vou mostrar também na aula que vem. O nome disso, a gente vai chamar na aula que vem de integral iterada, ou seja, eu posso resolver uma após a outra. E a ordem, se eu vou variar o y primeiro ou o x primeiro, quando eu integro num retângulo, quando eu calculo o volume acima de um retângulo, essa ordem vai te dar o mesmo resultado. É só você pensar diferente do que nós fizemos, do que está feito aqui, vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, não vai alterar o teu problema, tá? Você variar primeiro o y e depois o x. Não vai alterar. Então, como você pode ver aqui, você tem aqui, olha, f de x1 e y1 é o f de 1. Aí, o que você vai fazer? Olha, o f de 1 dá 13. Como é que você calcula o f de 1? Você vai calcular aqui usando a equação. Tá? Então, vou colocar aqui alguns cálculos para vocês verem. Olha, o f de 1 é igual a 16 menos 1 menos 2, que é igual a 13. Então, olha, está aqui o f de 1, 13 vezes 1. Depois você vai calcular o f de x1 e y2, que é o f de 1, 2, que é esse ponto bem aqui, olha. Esse ponto aqui. Então, f de 1, 2 vai ser 16 menos 1, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Tá? Então, 16 menos 9, né, que dá 7. Não é isso? Que é esse segundo termo aqui, pessoal. 7 vezes 1. E aí, depois você vai calcular o f de 2, 1, que é esse ponto, né? Então, notem que aqui nessa figura esquemática aqui, os pontinhos em azul é como se você levantasse aquele ponto de amostragem até a superfície para poder tirar a altura, né? A altura é o f. F de 1 é a altura. Olha, essa altura aqui, isso aqui é uma altura, né? Então, aqui, olha, você tem aqui, olha, o f. Aqui, olha, tu tens uma outra altura, não é verdade? Então, olha, esse ponto aqui é o 2, olha aqui, 2 no y e 1 no x, ó, 1, 2, esse ponto bem aqui. Esse ponto é 1 no x e 2 no y. Né? Então, é o f de 1, 2. Quanto é que vale o f de 1, 2? A gente acabou de calcular. O f de 1, 2, que esse aqui, é 7. Né? Quem é esse outro ponto que está bem aqui, olha? Tu tem aqui, olha, o f, esse aqui é o f de 1, 2, né? Olha, 1 no x e 2 no y. E quem é esse ponto bem aqui atrás? É o que a gente acabou de calcular, aquele 13, não é? Porque, olha, aqui, esse ponto bem aqui, o x, ele é igual a 1 e o y é igual a 1. Então, esse ponto bem aqui, essa altura nossa, deu 13, tá? Vamos calcular as outras, Então, é importante que vocês visualizem no gráfico cada altura que a gente está calculando, que são os 4 pontos de amostragem. A gente já calculou esses dois, olha. E, professora, então, quanto mais paralelepípedo a gente tiver numa figura, mais trabalho a gente vai ter? Isso! Tu imagina se tu pegar 100 paralelepípedos.
Vai dar um trabalhão, né? Olha Tem só, vários pontos. por isso que quando vocês vão calcular a integral, como eu vou explicar na próxima aula. Não. Isso aqui é a definição que eu estou mostrando. Mas existem casos de problemas que você não consegue calcular a integral na mão, aí você utiliza métodos numéricos, aí você tem que fazer um programa ou em Python, ou em Fortran, ou em C, para calcular, para o programa calcular a integral para você, entendeu? Você não vai ficar lá, por exemplo, aqui, olha, a gente escolheu mn igual a 2, deu 4 quadrados. Se você escolher, por exemplo, mn igual a 100, vai dar 200 quadrados. É o dobro sempre que vai dar, porque você está fazendo um somatório duplo, não é verdade? Então, sempre vai dar mais trabalho. Olha, aí o f de 2, 1, se a gente calcular, olha, vai ser 16 menos 2 ao quadrado, 4, menos 2, 16 menos 6, que vai dar 10. Né? Então, quando você pega o x igual a 2, olha, o x igual a 2 é aqui, e o y igual a 1, você tem essa altura aqui, que dá 10, olha, essa altura aqui é 10. Essa altura bem aqui é 10. Aí você vai para a última agora, o f de 2, 2. Vai ficar 16 menos 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 4, que é 8. Ou seja, 16 menos 4 menos 8. 16 menos 12 vai dar quanto? Vai dar 4. Ou seja, é a menor altura de todos, que é aquele paralelepípedo menorzinho ali. Ou seja, olha só, esse ponto bem aqui é o 2, 2. E a altura, essa altura deu 4. Aí agora você calcula o volume de cada um desses 4 sólidos. Tu tens um volume aproximado quando o domínio é esse retângulo. Tá? É um domínio. Aí, se você quiser calcular um volume melhor, aumenta o número, coloca aí mn igual a 3, 4. Se você quiser saber o valor exato, você vai aprender na aula que vem. Como é que eu vou calcular o valor exato desta integral sobre o retângulo, tá? Bem, então esse valor é um valor aproximado do volume desse sólido. Olha aqui um outro caso. Então, olha só, como você perguntou aí, Lucas, eu acho que foi o Lucas. A figura mostra, por exemplo, essa figura aqui. É para o mesmo problema, olha só. Se você vai aumentando o número de paralelepípedos, o volume já vai mudando muito. Olha, aqui deu 34. Isso aqui já foi feito num programa de computador. Olha, aí você vai aumentando o paralelepípedo, olha, já deu 41,5, 40. Aí, olha, você já aumentou bastante, ó. Você sabe que vai dar 40 e alguma coisa, porque aqui já aumentou muito o número de subretângulos. Vocês que são craque no Python, vocês poderiam fazer até um programinha para fazer esse volume aproximado, que a fórmula é bem fácil. Olha, calcula o F no ponto e joga aí para ver, aumentando aí o número de subretângulos. E aí, na aula que vem, a gente vai calcular isso de forma exata, através das primitivas, que, na verdade, a gente vai resolver integrais parciais. A gente não aprendeu derivada parcial, então a gente vai, na aula que vem, aprender a integrar isso aqui de forma parcial. Tá? Hoje, o que vale é a gente entender isso. Tá? E saber que, para alguns modelos, eu vou ter que fazer isso, mas eu não vou fazer na mão, eu vou fazer um programa, e também já existem programas prontos que fazem isso. Tá? Uma outra coisa, pessoal, o valor médio é uma integral dupla. Né? Em cálculo 1, o valor médio de uma função, de uma variável definida em um intervalo, era dado por essa expressão. O valor médio da função era 1 sobre b menos a integral da função de a até b. Tá? Então, que na verdade, era como se a gente tivesse isso daqui. Ó. Tem aqui um y. Então, era como se tu tivesse isso aqui, olha. Y vezes delta x é igual a uma integral de f de x
de A até B. Tá? Então, na verdade, esses valores, eles são aproximados. Mas lá no teorema do valor médio, a gente conseguiu demonstrar o valor, demonstrar que esse valor aqui, que a gente chama de Y médio ou F médio, ele era igual a 1 sobre o B menos A, F de x das x, isso é o valor médio de uma integral. Tá? E, da mesma forma, para a integral dupla, eu posso dizer também que o valor médio, a gente não está mais trabalhando com ΔX como em cálculo 1. Tá? Então, eu vou estender os conceitos de cálculo 1 para a integral dupla, só que agora eu não falo mais dx, eu falo em área. Então, aqui, ao invés de colocar aqui o B menos A, né, que seria o meu ΔX do limite de integração, eu vou colocar aqui a área do R. Ó. O valor médio seria o valor da integral dividido pela área. Eu vou pegar um exemplo bem banal para vocês enxergarem isso aí. Vamos fazer o seguinte aqui, olha aqui. Eu vou pegar primeiro para uma variável. Vou esquecer lá aquela dedução que eu fiz para o valor médio. Olhem isso aqui. Olha, suponha que eu tenho aqui, olha. Eu vou chamar isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Rapidinho. Eu vou pegar aqui Y e vou pegar aqui X. Aí eu vou colocar aqui o X, começando em A e terminando em B. Aí eu vou pegar e eu vou dizer que o meu Y é igual a uma constante. Ok, então eu vou pegar aqui e falar que o Y é uma constante. Então, vou apagar isso aqui. Pera, deixa eu fazer assim. Olha, o Y é uma constante. Então, aqui é uma reta. Aí eu falo assim para vocês, olha, pessoal, calcula aí para mim a área abaixo desse gráfico aí. Tu vai, não precisa nem de integral, né? Tu vai falar para mim o seguinte, que essa área, ela é igual a K vezes B menos A. Tem alguma dúvida isso aí, que a área é igual a K vezes B menos A? Não, vocês vão falar assim para mim. Não tem dúvida nenhuma. Agora, se eu pegar, pessoal, essa área, né, e dividir pelo K, e dividir pelo B menos A, olha o que vai acontecer. K é igual a B, a A sobre B menos A. Eu fiz alguma coisa extraordinária? Não. Eu só disse que o K é igual à área dividido por B menos A. Tá? Mas quem é esse K? Esse K é esta altura aqui. Então, K é a minha altura. Então, se eu disser que essa área é uma integral dupla, olha só, integral dupla de F dx sobre B menos A. Sobre B menos A. Mas quem é esse K? É a altura. Quem é essa altura? É um valor médio. Esse nome, valor médio, quer dizer o valor médio da altura. Quando a função é constante, o valor médio é igual em todos os pontos. Esse valor médio seria uma altura média da função. É como se você pegasse todas as alturas e tirasse uma média. Quando a função é constante, essa média é igual em todos os pontos. Tá? Então, o valor médio ele sai da expressão do teorema do valor médio para integrais, mas se você quiser entender de forma bem fácil, olha sempre para uma função constante. Se você pensar na dupla, você pode pensar naquele desenho que eu fiz aqui. Olha, um desenho desse você pode pegar. Olha, se você pegar o volume de um sólido, olha, você tem um sólido, né? Você tem o volume dele, ó. O volume de um sólido é a área
da base vezes a altura. Então, se eu pegar essa altura e isolar, essa altura vai ser o volume dividido pela área da base. Mas quem é esse volume? Né? Então, vou colocar aqui a área da base. Né? Quem é esse volume? É uma integral dupla de f dA, e vou colocar aqui a área. Ou seja, quando eu tenho uma altura que é um paralelepípedo, por exemplo, uma altura constante em todos os pontos, a altura média é o próprio H, é o próprio H do meu paralelepípedo, se eu tiver isso aqui, ó. Então, aqui é H e aqui é a base. Então, olha, a área da base vezes a altura é o volume. Certo? Se eu isolar a altura, eu tenho volume sobre a área da base. Agora, imaginem que essa altura ela não é sempre uma altura constante. Ela vai variando ao longo da função. Tipo esta função aqui. Então, nesta função, olha aqui, eu tenho uma altura. Nesse outro ponto, outra altura. Neste outro ponto, outra altura. Neste outro ponto, outra altura. Então, eu tenho uma altura que eu posso chamar de uma média dentro de todas essas alturas. E aí você usa essa fórmula aqui. A gente vai ainda trabalhar nela na aula que vem. Então, a fórmula do valor médio quer dizer isso. Quer dizer que é como se fosse uma altura média ali ao longo desta superfície. Tá? Olha só aqui. Esse exemplo aqui, olha. Digamos que a função seja maior que zero. É o que eu fiz para vocês, olha. A área vezes a altura vai dar o volume. Se você pegar uma fórmula bem simples, olha, essa daqui, olha. Se você pegar, olha, a área, aqui, olha, a área vezes a altura dá o volume. Quem é o volume? É uma integral dupla. Então, tá aqui a fórmula, olha. Área vezes a altura vai te dar o volume. Tá? Olha para esse desenho aqui. Você tem, suponha o seguinte, que você pega e você tem aqui um conjunto de montanhas, né? E aí você pega e coloca aqui um paralelepípedo aqui, né? Então, nota que vai ter um momento que ele vai cortar essas alturas aqui. O que isso quer dizer? Diz que a caixa com base R e a altura F médio, isso é a altura média, tem o mesmo volume que o sólido sobre o gráfico de F. Então, como é que você pensa nesse valor médio da altura? Você pensa da seguinte forma, né? Se você quiser pensar de uma forma mais ampla, você envolve essa cadeia de montanhas por um paralelepípedo. Notem que quando você olha para dentro desse sólido azul, tem partes vazias, que não tá coberta por essa... não tem rocha aqui dentro. Só que tem rocha que ficou para fora. E como é que você vai fazer para calcular o volume disso? É como se você recortasse aqui, pegasse esse negocinho aqui que sobrou e jogasse aqui dentro para preencher. Aí você pega esse outro pedaço, joga aqui desse lado para preencher. Ah, ainda tem espaço vazio aqui, vou pegar esse pedaço e preencher. Então, isso é um artifício matemático para você calcular o volume. Entendeu? Se você conhece a altura média, você pode calcular o volume. Ó, o volume é a área vezes a altura, esse ponto médio. Então, você tendo ponto médio, olha, você pega, preencheu ali, olha, a área da base vezes a altura média, né? Então, você pode preencher esses vazios, olha só. Então, essa fórmula aqui diz que a caixa com base R e a altura F médio, então, a altura da caixa é o F médio, né? Então, é um F médio que você vai calcular. Tem o mesmo volume que o sólido abaixo do gráfico de F. O que isso quer dizer na verdade? Então, se o teu Z descreve uma região montanhosa e você corta esses topos porque eles não fazem parte desse paralelepípedo aqui, então você pode enchê-lo, você pode usá-los para encher os vales de forma a tornar a região completamente plana. É isso que quer dizer esse artifício do F médio. Tá? Então, você tem um paralelepípedo aqui que tem um volume que é a área da base vezes a altura, essa altura aqui
Olha, essa altura aqui é o teu F médio. E você tem essa base aqui, que é o AR. Né? Então, qual é o volume do paralelepípedo? AR vezes o F médio. E aí, qual é o artifício que é usado? Quando você pega esse artifício, né, da área da região e multiplica pelo F médio e iguala ao volume abaixo do gráfico de F, você é levado a crer, ah, não, mas eu estou perdendo valores. Não, você não está perdendo, porque tem espaços vazios dentro deste volume aqui. Para esse volume aqui ser igual a este de baixo, o que acontece? Você vai cortar os topos e preencher os espaços vazios. E aí essa igualdade, ela é válida. Tá? Para cálculo 1, a demonstração a gente fez, né? Mas de forma matemática. Então, aqui em cálculo 2, eu estou mostrando uma visão que é mais prática para você poder enxergar por que essa igualdade ela vai passar a ser válida. Tá? Que é a questão do valor médio. Tá? Olha só esse exemplo aqui. Isso aqui é um exemplo prático, pessoal. Esse exemplo, nota que nesse exemplo aqui, tu não vais calcular integral como a gente vai passar a calcular. E esse modelo aqui, esse tipo de modelo, a gente vai calcular na mão, mas existem programas que fazem esse tipo de coisa, esse tipo de cálculo. Na engenharia civil, a gente usa muito esses mapas aqui, o pessoal que vai trabalhar com fotointerpretação, o pessoal que vai trabalhar na área de estradas, que tem que saber interpretar mapas, mas nesse caso aqui, esse mapa aqui, ele não representa elevação de terreno, tá? Mas ele representa a queda de neve em polegadas que caiu sobre o estado do Colorado em 20 e 21 de dezembro de 2006. Então, isso aqui é um mapa de contorno, ele representa a queda de neve, tá? Então, ele não tem nada a ver com, aqui nesse caso, com uma elevação de terreno. Então, olha só, o estado tem a forma de um retângulo. Então, a gente vai supor que esse retângulo é a forma. A gente só está trabalhando com retângulo na aula de hoje. Tá? E a gente está supondo que esse lado aqui mede 388 milhas de oeste a leste e 276 de sul até o norte. Então, aqui pode ser a origem. Você pode imaginar que esse ponto é a origem, 0, 0, 0 até 388, 0 até 276. Tá? Essas linhas aqui são as curvas de nível, que vai representar como foi que foi essa queda de neve nesses 2 dias. Olha só, bem, a gente quer usar o mapa para estimar uma queda média de neve. O que é a queda média? É uma queda média, como se fosse o valor médio, tá? Então, nota que eu não vou usar nada que seja... eu não vou estar usando nem cálculo complexo de matemática, você vai só interpretar o gráfico. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer isso. Então, a gente vai colocar a origem aqui, nesse canto. Então, você vai ter o x variando de 0 até 388. E você vai ter o y variando de 0 até 276. Quem vai ser a nossa função f de xy? Vai ser a queda de neve, que está representada nessas curvas de nível. Lembra daquele problema que eu pedi para vocês calcularem que valia um ponto? Ele era muito fácil de fazer, quase todos os que fizeram, com poucas exceções, acertaram, mas o f de xy sempre ele representa a elevação, que nesse caso aqui é a queda de neve, tá? E o R é o retângulo que representa o estado do Colorado, é o nosso domínio, Então, olha só, quem é o AR? Olha, a fórmula do valor médio, 1 sobre A vezes o volume. Então, aqui, quem é isso daqui? Isso aqui é o... Só um minuto. Quem é isso daqui? Isto daqui é o nosso volume, né?
que é aquele somatóriozinho, duplo. Né? A nossa região de integração é essa aqui, esse retângulo. Está aqui, vamos pegar, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos pegar esse R e dividir em 16 subretângulos. Tá? Então, se você dividir em 16 subretângulos, você vai pegar a área total do retângulo, olha, esse lado mede 388 e esse lado mede 276. Então, se você multiplicar um lado pelo outro, você tem a área do retângulo todo, e se você dividir por 16, você tem a área de cada subretângulo, ou seja, cada subretângulo tem 6.693 milhas ao quadrado, tá bom? Então, a gente pegou o retângulo grandão e dividiu. Olha só como é que ele ficou. Então, olhem só aqui. A origem, o eixo X, que termina aqui no 388. Aqui o eixo Y, certo? E aqui a gente quer calcular a gente já tem a área, olha, a fórmula do valor médio está aqui atrás, já tem a área total, já está calculada aqui, ó, a área total. Só falta calcular o volume, que você vai calcular usando o somatório duplo, né? Então, nota que a gente dividiu aqui em 16 subretângulos. Então, é 4 numa direção, olha, 4 vezes 4, né? Ó, 4, 4, 4, 4, 16. 16. Então, o I, ele está variando de 1 até 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, eu vou só colocar aqui, só para... Como se você colocasse assim, ó. 1, 2, 3, e esse ponto aqui é o 4. Aí depois você coloca aqui 1, 2, 3, 4. Só que aqui foi escolhido, notem que aqui não foi escolhido esses pontos do canto, e sim os pontos no centro de cada um desses retângulos, né? Porque agora as medidas elas são diferentes em cada lado, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é que os pontos escolhidos estão no centro. E por quê? Então você vai ter que ver os valores aproximados do F, porque a gente está trabalhando com curva de nível, pessoal. Então, olha só aqui. Quem é que vai ser? Isso aqui é o volume. Deixa eu colocar aqui, ó. Volume. Ó, o I variando de 1 a 4, J variando de 1 a 4. XI, YJ. Tá? Então, então, aqui, esse F seria a nossa altura aproximada, né, em cada um desses pontos. Tá? Então, aqui, olha, nesse primeiro ponto aqui, o ponto escolhido foi esse aqui, no primeiro retângulo. Olha, nesse primeiro retângulo aqui, é como se você escolhesse aqui, olha. Por isso que está X barra, porque não é esse ponto aqui, pessoal. Foi escolhido no centro do retângulo. Eu vou colocar aqui, olha. X. Aqui. 1. X1. Y1 barra. Tá? Então, quem é o X1 e o Y1 barra? Esse ponto bem aqui, olha. Deixa eu colocar uma outra cor aqui para vocês verem. Olha, esse ponto bem aqui. Aí você vai olhar na curva de nível, olha, próximo de 0. Tá vendo aqui? Praticamente coincide com 0. Por isso que aqui está o 0. 0 vezes... o ΔA foi colocado em evidência, vamos calcular só os F. Tá? Então, por isso está o 0 aí. Ok? Agora, pessoal, o próximo ponto a ser calculado vai ser... Deixa eu ver como foi que foi feita a variação para dar esse 15 aqui. Então, para dar esse 15 aqui, se o X for 1, deixa eu ver aqui, F de X1 barra Y2 barra. Então, seria esse ponto bem aqui. X1 barra 1
e 2, ou é 2, 1. Esse aqui é o 2, 1. Ele tá variando o x, 1 e depois 2. Então, aqui, na verdade, esse segundo, olha, esse aqui é 0. O segundo é esse aqui, olha, 2 e 1. Então, esse ponto bem aqui. Notem que o pontinho que está marcado não está exatamente em cima da curva de nível 16. Ele está entre a curva de nível 16 e a curva de nível 12. Mas está muito próximo do 16. Então, foi aproximado para o 15. Então, por isso que aqui tem um 15. Tá? Aí, depois, você vai para o f x de 3 barra y1, que é esse ponto aqui, olha. Notem que esse ponto está exatamente em cima dessa curva de nível 8. Então, ele vale 8, que é este ponto aqui. E aí, pessoal, vocês vão fazer isso para todos os retângulos. Notem que aqui, na prova que eu corrigi de vocês, quando eu pedi para calcular aquela derivada parcial, para alguns alunos, principalmente porque tinha dois casos, o da tabela era mais fácil, porque o da tabela, tu pegavas o valor da tabela, mas o pessoal da curva de nível não. Teve gente que pegou pontos aproximados e estipulou um valor próximo, como está sendo feito nesse exercício, tá? Olha, eu vou te dar aqui, olha, aqui tem um exemplo aqui, ó, 13,5. Tem alguma curva de nível com 13,5? Não tem. Mas, olha, esse ponto aqui, ele é, olha, aqui 12 e aqui 12. E aqui 16. Olha, aqui você tem um ponto aqui entre o 12... Olha, aqui você tem um ponto entre 12 e essa outra bem aqui que vale... Essa aqui vale 16. Essa outra bem aqui vale 20. Olha, entre 16 e 20 esse ponto. Entendeu? Entre 16 e 20. Pode ser o quê? 17 alguma coisa? Entendeu? Então, tudo isso você tem que ver. Por exemplo, vamos ver um outro ponto aqui. Esse aqui, olha. Esse ponto aqui. Está entre 0 e 4. Entre 0 e 4. Entre 0 e 4. Quanto pode ser esse ponto entre 0 e 4? 2? Pode ser 2. Porque, olha, tu pode tirar uma média aqui, ó. Se passar uma curva bem por aqui, tirando uma média, esse 2 que aparece bem aqui, ó. Olha, bem aqui esse outro, 4. Olha esse ponto aqui, passando um pouquinho do 4. E aqui é 8, vai aumentando, então 4,5. Tu sempre, para tu analisares, tu olhas a próxima curva de nível, se ela está aumentando ou está diminuindo. Olha, por exemplo, aqui, olha, você tem aqui um 4. O ponto já está à direita dela, e você olha para a próxima curva de nível. A próxima curva de nível é 8, então esse ponto não pode ser menor que 4. Ele é maior que 4, aí está aproximado, 4,5. É tipo esse ponto aqui, olha, está entre 0 e 4, mas se tu olhar do 4 para cá, está diminuindo. Então, não pode ser um número maior que 4. Aí você pode tirar uma média, porque está bem no meio. Então, você vai calcular isso, que dá trabalho, você calcular termo a termo. No final, quando você calcular, você vai somar, multiplicar pela área e você vai ter o valor médio. Quem é o valor médio? É o volume dividido pela área. Então, essa é a altura média quem é essa altura média? De quem é essa altura média mesmo? É como se você imaginasse um paralelepípedo imaginário. Então, em cada ponto, a neve está caindo, ela tem uma altura. Mas esse paralelepípedo imaginário, ele vai ter, como eu mostrei para vocês lá na cadeia montanhosa, vai ter momentos que a altura média vai ser menor que aquela, que a altura vai ser menor que a altura média, e vai ter momentos que a altura vai ser a altura média. Então, nos momentos que a queda for maior que a altura média, ela entra nesses vãos vazios aí desse paralelepípedo, tá? Então, esse problema aqui, para vocês olharem, cada um ponto você vai calcular, né, o valor, no final você calcula o volume e joga na fórmula. Olha. Quem é o F médio? Volume sobre a área.
Nota que eu não usei fórmula de integral, foi tudo no olhômetro, analisando, então por isso que o valor é aproximado, tá? Pessoal, as propriedades da integral, nós vamos estender todas as propriedades que nós aprendemos lá em cálculo 1 para uma variável, tá? A integral da soma de duas integrais é a soma das integrais, tá? Se você tiver uma integral dupla, uma constante multiplicando a função, você pode tirar a constante para fora da integral e calcular k vezes essa integral. Se a função for positiva, o resultado da integral é positivo, tá? Se eu tiver uma função f qualquer menor que uma função g, então o volume abaixo dessa função f num domínio B é menor do que o volume da função g num domínio B. Então, isso aí é uma coisa que é trivial, né? Porque se eu tenho uma função f que é menor que uma g e as duas estão definidas no mesmo domínio B, então é de se esperar que o volume do f seja menor que o volume do g nesse domínio, quando eu estou analisando nesse domínio B, tá? Se o B tiver um conteúdo nulo, o que é um conteúdo nulo? Se essa região B, ela for definida por um ponto, eu vou ter volume? Não. Então, esse volume é zero, tá? Que se o B for um conteúdo nulo. Eu não tiver região nenhuma para integrar, então, essa integral, ela vai ser zero, tá? Bem, ok. Então, a gente vai encerrar por hoje, tá bom? Vamos encerrar por aqui. E aí, na aula que vem, pessoal, vamos batalhar na integral dupla agora para valer, tá bom? Então, por hoje é só. Até final de semana eu termino de corrigir as questões de vocês. Então, boa noite a todos.